aqui embaixo, trabalhamos com a palestra, para os pais, para os avós, para os tios, para as tias, para a família. E as nossas crianças ficam lá em cima com os evangelizadores, também recebendo as mensagens, né, do Evangelho. E se eles não se sentirem confortáveis, os tios trazem as crianças aqui para ficar com vocês. Então a gente pede gentilmente que desliguem os celulares e desliguem-se os celulares para que a gente possa fazer desse momento aqui um momento de grande aprendizado, para que a gente desfrute dessa paz, para que a gente desfrute das nossas reflexões, para que a gente possa sair daqui melhores do que chegamos. E para a gente harmonizar o nosso ambiente, como sempre o seu José preparou uma música aqui, né, seu José? Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa oração. Vamos cantar assim de é um cântico e de amor ao Senhor. Ó Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz, que nos faz cantar só nós. Este amor, isso que existe em nós. És o caminho, a verdade, a vida. És a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai, a salvação. Ó Senhor, olha teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir. Essa é a nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigada, seu José, que prepara essas canções com tanto carinho todo sábado aqui para a gente. Então, eu convido a todos para se sentarem confortavelmente, para que a gente possa aproveitar essa paz, esse silêncio. Vamos, então, acalmando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos, elevando as nossas emoções a Jesus, unindo o nosso coração ao coração dele, pedindo: Mestre, esteja conosco neste momento, traga até nós as reflexões necessárias ao meu coração e aos meus pensamentos, para que eu possa aprender, para que eu possa tornar este conhecimento em atitudes de amor, palavras de amor, para que eu torne este amor parte de mim, em todas as minhas decisões, em todas as minhas decisões na vida, nas minhas decisões, nas minhas palavras, nas minhas decisões por amar ao próximo.
Fique comigo, Mestre, neste caminho que me leva ao coração de Deus. Que assim seja, graças a Deus. E hoje temos aqui conosco, vamos agradecer a presença da Beatriz Piccolo Jimenez, Piccolina, como ela mesma se define, mas muito grande em todas as reflexões que vai trazer aqui para a gente hoje. E o tema da palestra da Beatriz hoje é a ideologia de gênero, o que a doutrina nos ensina. Então vamos envolver a Beatriz com muito carinho para compartilhar com a gente essas reflexões tão importantes para a nossa convivência em sociedade. Muito obrigada, Beatriz. Bem-vinda. Bom dia a todos. Dá para ouvir aí atrás? Ótimo. Antes de mais nada, quero agradecer a presença aqui e sempre digo o seguinte: o que a minha boca fala, os meus ouvidos são os mais próximos, porque eu preciso de tudo isso que eu vou falar continuamente. E antes de mais nada, quero só apresentar os temas que nós vamos ver. Reflexões do que é vida, como ela se reproduz, consciência de si, o que, porquê, como, para quê, sexo, conceito e espiritismo, gênero, conceito e espiritismo, sexualidade, conceito e espiritismo. E lembrar também que a gente vai ter na conclusão inacabada alguns exemplos, se for possível, né? O tempo é sempre o nosso talismã divino que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, antes de eu falar o que é vida, só quero dizer o seguinte: particularmente, em 1955, eu tive consciência do que eu era. Eu tenho lembranças. E tenho lembranças da minha família, nitidamente. Então, imagine, 1955, onde ainda o patriarcado estava bem forte, e eu lembro de meu pai ajudando minha mãe sempre, e vice-versa. Ao longo da vida aprendi com eles. Só isso estou dizendo, por que eu vou falar isso? Então, uma das coisas importantes aqui é nós temos a nossa reflexão inicial. O que é vida? Eu vou dar uma lida que é muito mais rápido para aproveitar o tempo. Vida é característica que se difere os seres físicos dos inorgânicos, que têm os processos biológicos, a sinalização de células, gente, nós somos formados de células, né? Mas também o mundo inanimado também. Então, o que a célula nos dá? Autossuficiência, cuja existência evolui do nascimento, nos reproduzimos se tivermos condições e também morre o nosso corpo físico, mas a vida continua. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: nós temos hábito, de uns tempos para cá, não ficar só com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um grande instrumento que Deus nos deu através de Jesus. Mas é importante a gente conhecer o que a codificação nos dá também, porque também são emissários divinos, né? O que Kardec nos diz na questão 60, a força que une os elementos da matéria nos corpos é a lei de atração. Os inorgânicos são aqueles sem vitalidade, que a gente conhece, muitos na natureza. E os orgânicos têm órgãos funcionais. E nós estamos dentro dessa classe. A energia sexual é um recurso, nos diz também Kardec, inerente à vida. Mas Emmanuel fortalece no Pão Nosso, na mensagem 94, isso. E qual a causa da animação, né? Animalização, melhor dizendo, da matéria? Porque a matéria se torna vida. Então, nos diz a sua união com o princípio vital. O que é esse princípio vital? Esse princípio vital é o que existe no universo. É aí que está a contribuição divina. E o que mais nós temos aqui? Seres vivos se reproduzem tanto de forma assexuada, quer dizer, vão se reproduzindo sem precisar ter um companheiro ou uma companheira,
ou sexuadamente. Isso a gente aprendeu tudo na escola. Quem teve na escola ciências teve isso. Os vegetais são organismos que trazem as substâncias para se automultiplicar. Agora, os animais têm uma escala enorme, filogenética, que a gente chama. Filos são espécies, né? E a gênese é o nascimento. E se ela é uma escala, a espécie é elevada, ela necessita ter macho e fêmea. Então, o que mais também Kardec nos fala no 64, no Livro dos Espíritos? Fluido universal. O que é fluido universal? Princípio vital, lembrem bem, tem uma procedência universal, mas o fluido universal é a fonte desse princípio vital, que é, na matéria, modificada em cada planeta. Então, nós não estamos aqui discutindo os outros planetas, somente o nosso. E o nosso o que tem? Oxigênio e hidrogênio. Olha só. E na questão 70, esse fluido produz vida como? Então, nas várias espécies, não é constante nos indivíduos da mesma espécie. Então, quer dizer, nós temos, gente, variações dependendo da espécie. Mas se transmite um ao outro, para quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. Então, que de um modo simples de falar, a gente vem com carga como se fosse uma pilha que a gente compra, não é? Eu preciso no radinho pôr a pilha e aí ele funciona. Se eu preciso acender a luz, está ligada a uma fonte hidroelétrica que gera força. E nós? Estamos ligados aonde? Eu estou andando aqui, não tem nada ligado em mim, meu coração bate. Por que bate? Porque eu tenho essa energia de origem divina que se adapta ao planeta Terra, como a gente viu tudo por aqui. Então, por que estamos falando isso? Porque nós temos responsabilidade por todo esse fluido que a gente recebe, que impregna todas as nossas células. Então, aqui eu estou trazendo a mesma questão que nós dissemos, e como a vida se reproduz. Só para os senhores terem uma ideia, eu trouxe aqui uma pequena imagem, que não vou falar nada, mas, aqui embaixo, aí agora, será que se eu só aperto é o de cima? Só para a luzinha. Será? Então, aqui embaixo, gente, começa as algas, antes disso, os vírus, que a gente acha que não tem vida, mas ele precisa de um hóspede, e a gente viu isso em 2020. Olha que lição ótima que a providência divina nos deu para a gente entender o que é a escala filogenética. E para a gente entender o quanto ainda somos pequenos enquanto ciência, que a gente não sabia o estrago que um vírus faz, desconhecido, que ainda estão em muitas pesquisas. E aqui, gente, subindo, onde que está o homem? Onde que está o homem? É para baixo, né? Para frente? Olha só o grande homem, nós lá, Senhor do universo, com a arrogância que às vezes muitos têm. Então, nós vemos na escala que está aqui no nosso planeta, tudo isso, e nós lá, um ser vivo. Mas vamos lá. Por que então nós estamos falando da nossa responsabilidade? Porque nós temos que ter consciência do si, ou de si. Ou seja, muitos de nós estamos nessa atual encarnação, mas tivemos muitas nesse planeta Terra que a gente nem sabia. Nascia, queria comer, sobrevivia, nem sabia que tinha o outro, e assim foi evoluindo, aí começou a perceber que existem os outros, mas mesmo assim só quero para mim, aí fomos evoluindo, começamos a despertar que tem os outros, mas que a gente também tem que ajudar o outro. Nós estamos nessa fasezinha ainda por aí. Mas aí se o outro não me retribui, pode ser que eu não dou nada. Então nós ainda estamos na troca egoística, não no amor de que não importa, eu dou o amor, se ele retribui ou não, o problema é dele. Nós ainda estamos muito longe de estar constantemente assim. Então, o consciência de si, da nossa existência, para quê? Sendo a mente uma faculdade do espírito e não do cérebro,
que tem a função de decodificar, o cérebro só tem a função de decodificar, ou melhor, a mente, o que o cérebro registra, ajustando as suas possibilidades em nível de desenvolvimento intelectual. Isso eu sempre ponho em algumas falas, eu tenho isso em outra fala. O que é desenvolvimento intelectual? A faculdade pensante, a condição humana capaz de conferir sentido. Puxa, o que eu estou fazendo aqui? Estou batendo papo com você. Que mais? Limites. Olha o meu horário. Meu Deus, só tenho 15 minutos. Ordem e medida ao universo e aos seres. Que significa o quê? Compreender. Eu pegar, reter para mim essa apreensão do mundo. E o entendimento. Ou seja, esse desenvolvimento nos direciona no processo da reencarnação, para as realizações existentes e as demais. E que mais? Consciência cresce em cada encarnação e se desenvolve à medida que o espírito adquire experiências por essas existências. E o objetivo disso é que cada vez nós tenhamos mais contato com a consciência divina. Nós estarmos em contato com Deus, entender o que é fé. Fé não é bater papo na hora que eu estou com dor de barriga. Fé é levantar de manhã e agradecer o dia, independente do que vai acontecer. E saber que a gente existe. Isso é de suma importância. Para que a gente esteja em consonância. O que é códigos divinos, gente? É regras, que começa conosco, lá em casa, na família, e assim por diante. E o consciência de si, então quando eu tenho consciência minha, eu estou começando, por exemplo, depois dos 5 anos, aí é mais forte minha compreensão de mim com 7, 8, mais forte na adolescência. Começo a entender que eu também preciso do outro, se eu quero copular, quero criar uma família, e assim vai. Só que primeiro, nós temos 2 caminhos sempre, para desempenho pessoal e também socioemocional. O planeta Terra ainda precisa da emoção. Vocês estão vendo que está vindo os espíritos que são sem muita emoção, que está preparando para um planeta, não quer dizer que eles são mais evoluídos, é para nós entendermos que a emoção às vezes estraga, ela tem que ser compreendida, contida, reflexionada, e não pelo impulso do instinto que a gente tá pegando de mim, daqui que eu não te dou. Você me deu um puxa-pé, devolvo o pisão no pé que você me deu. Ai, mas foi sem querer. Ai, desculpa então, mas que doeu, eu tive que repreender. Assim que a gente vê a criançada agir, não é? Mas será que o adulto age assim? Então nós temos, por que vocês estão falando, nossa, por que ela está falando tanto disso para chegar lá no gênero, sexo? Mas vamos dar tempo. Então, desempenho, nós temos aqui, nós precisamos criar autocontrole, criatividade, curiosidade nos leva à motivação interna. Então, é o que nos promove viver. A determinação, não, eu quero aquilo como meta. Responsabilidade. Responsabilidade, a gente vem de outras religiões que fala muito da culpa. E às vezes a gente encontra isso em alguns ditos na doutrina espírita, mas culpa não é culpa. Culpa é só falar perdão, não basta. Na verdade, a palavra é substituída por responsabilidade. Eu tenho que responder pelo que eu fiz. Estou arrependida, pedi desculpa, mas tenho que reparar. Então, não adianta, é nessa existência ou na outra, é igual, não deu certo tal disciplina na escola, eu vou lá fazer reforço. Se não der, na outra existência eu venho e faço outro reforço, e aí vai. Porque as leis divinas não culpam ninguém. Deus nos dá esse dom divino e nos deixa as regras. E se a gente está se sentindo castigado, é por nós mesmos. Porque as leis divinas se encarregam pelas nossas ações e reações. Senão a gente seria marionete. Deus protege aquele lá e não protege eu. Não tem isso. É nosso livre-arbítrio. E o que é o socioemocional? É quando eu estou em relação com o outro. O autoconhecimento, por exemplo, os senhores podem já estar me julgando, que eu sei que é normal.
A gente não pensa porque somos espíritas, somos anjos. A gente julga naturalmente porque compara, o cérebro compara. Mas se a gente começa a falar mal, tem que falar, epa, por que eu estou falando mal se nem conheço a indivíduo? Eu brinco. Então, a gente tem muito disso. E por isso que acho que eu vim baixinha, viu? Para não provocar nada contra vocês. Então, imagine falante e grandona, derrubaria muita gente, mas não quero isso. Então, o autoconhecimento é o outro que me ajuda. Então, ele fala, você devia fazer isso, falar menos, mais devagar. Mas o tempo está acabando já. Então, colaboração. Colaborar é estar junto trabalhando. É diferente de solidariedade, que é o estágio mais avançado. A solidariedade, eu estaria junto com os outros, independente de troca. Agora, a colaboração, eu estou lá para aprender, a pessoa vai ter paciência de falar, olha, é melhor se fazer assim, assado. E é isso que a gente já faz dentro do lar. Quanto a gente colaborou dentro da minha casa, eu fiz isso. Então, eu posso dar meu testemunho. Perdão. E a empatia, gente, que é uma palavra muito usada atualmente, a empatia é nós estarmos em ressonância com o outro. Então, a simpatia, aí nós estamos em troca. E a antipatia, não fui com a cara dessa baixinha. Não dá jeito, não. Mas também tem a necessidade com o outro de eu aprender o que é respeito. Respeito é aceitar como o outro é. Então, veja, se eu quero arranjar um cônjuge, eu quero ter a minha liberdade de me agir como eu sou, com o sexo que eu tenho ou não, o problema é meu. E o outro tem que respeitar como eu sou. Então, o cuidado, eu tenho que me cuidar. Não adianta eu falar que eu sou amante de Deus e não tomo banho, passo por vocês não aguentam o meu cheiro. Então, nós temos que ter o cuidado básico, desde a higiene pessoal, como também o cuidado da alimentação, o que a gente faz, para a gente também não ser um fardo para os outros, não só para a gente mesmo. Então, isso é muita importância, e eu estou pondo lá em cima que também o que o Espiritismo, nesse ponto, fala coincide lá em cima com a psicologia existencial humanista. E o próximo? E consciência de atitude. O que é atitude? É igual eu agir e reagir? Atitude é bem diferente. Então, nós vamos ver o que é atitude. É a consciência do si, uma conquista do espírito e não uma secreção hormonal do cérebro. E tal conhecimento altera o quadro da responsabilidade do ser perante ele próprio, a vida, a humanidade, porquanto lhe confere, quando você tem consciência de si, lhe confere, nós temos discernimento, quer dizer, separar o joio do trigo, lucidez, eu estou saudável, não estou à base de remédios psicotrópicos e nada, e nem drogas, livre opção, que é o que a doutrina nos diz, e ajo consciente do que eu estou falando, consciente do que eu estou fazendo. Porque nem sempre a gente... quantas vezes eu passo por alguém e falo, puxa, você estava andando aqui na rua aquele dia, não tá? Eu falei, é mesmo, você não me viu? Não. Então, eu estava andando. E estava consciente, mas com outros propósitos, e não enxerguei aquele amigo. Então, é diferente se eu saio, que eu vou na rua para olhar pessoas. Ou eu venho na tarefa, ou eu venho aqui na palestra, para discutir, analisar o tema do dia. Inclusive, a gente aceita, nunca se vai para casa aceitando tudo que alguém fala. Minha mãe me ensinou isso aos 5, 6 anos. Se você for na escola, tudo que for falado, se você tem dúvida, resolve lá. Senão, você vem e discute em casa. Olha só, uma pessoa que só estudou até o 3º ano primário. Então, gente, isso que eu estou escrevendo aqui é de Joana de Ângeles, no Dias Gloriosos. Entretanto, o que é aquilo cujo único valor consiste em parecer o que não é? De boa mente, o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas hoje, o que nós estamos fazendo? Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem, vou ser um influencer.
Você é um influencer? E será que eu faço bem total? Então, olha só, porque, gente, o que vem no consultório de pessoas que estão doentes porque não está bem, e na mídia todo mundo está bem, sorrindo. Eu não estou sorrindo, não estou igual lá. Como que eu faço? Gente, cuidado, porque desde que tal satisfação se exteriorize sem um cuidado para acolher elogios, degenera em amor próprio. E quem está falando isso é a Reforma Íntima Sem Martírio, um dos livros que também são bastante usados aqui na casa. Mas, afinal, já estou para acabar e ainda tenho pelo menos um pouquinho mais de tempo. Então tá bom. Então, o que são sexo, gênero, sexualidade? Como a ciência nos diz hoje, sexo é um dado biológico. Características genitais e genéticas, que diferencia o ser humano entre macho e fêmea. Ou seja, quem é mulher tem mamas, tem todos os órgãos internos, tem diferentes os órgãos da genitália. E quem é homem, macho, se considerado pela biologia, não tem as mamas desenvolvidas e tem desenvolvidos os grandes lábios, como onde tem o escroto, que é onde estão as gônadas masculinas, e tem o clítoris da mulher desenvolvido como um pênis. E isso é a natureza. Só que vejam, gente, estando ligada à saúde, vocês não têm ideia o que a gente sabe do que pode acontecer, que eu vou falar mais à frente. Então, veja, e o que é gênero? Gênero é um termo usado na língua portuguesa como, para quê? Como identidade social. Na minha infância, gênero só era na língua portuguesa, as palavras femininas e as palavras masculinas. Agora não, ficou uma questão de identidade social, porque a época que nós nos encontramos vai mudando os costumes, e principalmente nós estamos muito ligados ao que os outros falam, que é as narrativas. Então, nós temos que lembrar que o comportamento geral, sem às vezes ser refletido, que não é atitude, gera uma visão na sociedade que a antropologia nos diz que a gente acaba criando identidades, modos de comportamentos específicos, e nós vamos chegar lá, correspondente ao esperado biológico que a gente nasceu ou não. E a sexualidade é uma orientação sexual, ou seja, alvo do desejo sexual pessoal, que eu posso tanto estar atraído pelo gênero ou sexo masculino ou o meu próprio feminino. E isso, gente, nós estamos assim, de uns 20 anos para cá, as épocas foram mostrando mais essa liberdade. Então, se vocês estudarem, falar, poxa, mas desde a época de Jesus já tinha os homossexuais, e será que não tinha também as mulheres que também se atraíam? Sempre houve. Só que os costumes abafavam e nem conheciam. Aliás, vocês sabiam que na época dos gregos só existia um sexo? O homem, porque o outro era a mulher e animais. Tanto é que eles acreditavam na reencarnação como castigo, ou você vinha como animal ou como mulher. Olha que beleza! Então, para vocês verem, aí depois foi evoluindo, mas não vou entrar nessa história para a gente não complicar muito. Então, vamos lá. Esse dado aqui é a psicologia que vai mudando com a psiquiatria e assim por diante. Próximo, então, as perguntas, gente. Acho que eu vou ter que pular algumas coisas, porque senão não vai dar tempo. Os espíritos têm sexo? Olha o que o livro dos espíritos nos diz. Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, vejam, na outra pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher? Uma nova existência e vice-versa? Sim. Olha, pôs até maiúscula ali. Os mesmos espíritos podem animar tanto homens como mulheres.
Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Pouco importa ao espírito, essa questão nos diz. Depende das provas que você quiser realizar. E há um comentário de Kardec muito importante. Os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiência. E olha o que eles nos falam. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que os homens sabem. Não é verdade? E como meu pai conseguia até cozinhar, eu ficava encantada. Então, vejam, isso aqui é só para ilustrar. Não pense que isso agora, quem está entrando agora na doutrina espírita, fala, nossa, eu nunca ouvi falar isso, agora estão falando isso. Gente, já em 1800 aqui, e 66, na revista espírita, falavam que as almas ou espíritos não têm sexo. E olha lá, as afeições que unem nada têm de carnal, por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas na simpatia real e não subordinadas à vicissitude da matéria. E Kardec ainda nos diz, as almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente o envoltório carnal, para elas é semelhante a uma pesada vestimenta de que a morte as desembaraça. Esse invólucro material, pondo-as em contato com o mundo material, nesse estado, elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam. Isso é tirado em 1866. E sabe por quê? Respondendo à pergunta que fizeram para Kardec, a mulher tem alma? Olha que engraçado. Eu acho interessante porque nós tivemos o Dia da Mulher, agora 8 de março, não é verdade? E teremos o Dia das Mães, né? E tivemos a Páscoa que diz que é ressurgir. Para mim, Páscoa é todo dia. A cada dia tem que surgir uma mulher nova. E aí vai. Então, pessoal, agora uma observação muito importante. Cuidado com ideias. Ah, tive uma ideia nova. Você é um influencer. Que tal, hein, gente? Deixa eu dar um berrinho aqui para acordar quem está dormindo. Então, gente, a partir das ideias surgem as crenças. E ideologia, o que é? Estuda as ideias humanas sobre as percepções sensoriais, sensitivas, do mundo externo. E o que é praticamente a ideologia? É um sistema de ideias, de valores e crença que orienta a ação política e social. Aí vocês poderiam falar assim, poxa, então política, veja, não é política partidária que eu estou falando aqui. Em tudo na nossa existência, desde que, olha, quando eu planejei casar, eu comecei a ver alguém parecido com meu pai, porque eu admirava meu pai. Só que meu pai também tinha umas coisinhas que eu não gostava, então eu falei, vou ver se eu acho um parecido com ele, mas que tenha isso, isso e aquilo. Então, eu consegui. E fiz de tudo. Tudo que eu fiz foi política. Tentei me aproximar da pessoa, tentei investigar. A princípio, eu era tão nova que eu falei assim, vou arranjar para minha prima. Sabe aquele jeitinho que a gente fala, vou levar para minha prima? Não, mas no fim foi um encontro. E isso, gente, é uma estratégia, é uma política pessoal minha. Eu poderia pegar alguém e falar, olha, vai lá, cutuca, fazer uma estratégia, sondar, pôr um detetive. Tudo é política, as estratégias de ação, mas não partidária. Então, gente, a questão, o gênero e modalidades, como essa construção social é coerente com o entendimento espírita? Questão 2, que posição de ideia mais consensual se encontra nos textos espíritas sobre qual postura perante a quem age como homo ou transexual? E a questão 3, há recomendações nessas obras que aconselhem a quem tem essas vivências sexuais como a gente deve agir? Eu busquei aqui, gente, uma pesquisa de alguém que falou numa universidade publicamente em 2021, abordando nisso. E vou ser rápida, talvez nem vou ler tudo, para chegar onde eu quero. Então, a questão 1 que eu já tinha dito,
o que ela se refere, gente? Como eu acolho, ou eu repulso, ou sou insegura nas tradições religiosas sobre sexo, gênero e sexualidade. A postura diante da mulher, temos que falar um pouco da mulher, porque ainda a mulher sofre por ser mais frágil, então nós temos que ver como o Espiritismo nos diz. A mulher, nas tarefas religiosas, e da pessoa homo ou transexual, é discutida por adeptos religiosos, tanto no planeta em todos os momentos, desde a história da Europa, África e outros. Esse entendimento tem impactado posições dos mais amplos ambientes, seja religioso ou não. Entre espíritas também, a coisa não é diferente. Então, o que nós podemos ter como resposta? Todo aspecto que mostre inferioridade da mulher decorre do domínio injusto e cruel do homem que assume isso sobre ela. É resultado das instituições imperfeitas, o abuso da força sobre as fraquezas. E lembrem bem, logo deriva dos componentes de cultura e da biologia. E a gente vê isso, gente, estudando outros países, a coisa é mais precária do que aqui. Então, o que a gente está pondo aqui, gente? Há diferenças entre homens e mulheres. Eu vou só pegar alguns pedaços. Vou precisar de um pouquinho mais. Entre homens e mulheres é força física no sentido muscular. Cada um deles tem funções especiais. Ao homem, o mais forte, trabalhos rudes. Mulher, trabalhos leves. Mas olha o que nos diz a doutrina. E também o rapaz colocou, deve haver ajuda mútua. Então, aqui, eu coloco para os senhores a mulher grávida, comendo, já com o bebê nascido, já amamentando. Então, a gente vê que deu à mulher menor força física. Entretanto, maior sensibilidade apropriada às delicadas funções de quem exerce a maternagem. E fragilidade que precisa ter. Porque não pode ter uma mão bruta, pegar o neném, virar piruleta lá para o alto e depois agarrar ele caindo sobre o colo. Então, às vezes, a gente vê essas atitudes que não são muito saudáveis para o bebê. E, Kardec que nos diz, o homem se ocupe mais do exterior e a mulher do interior, mas no sentido aqui, gente, não só físico, mas das sensibilidades. E a gente vê quantos homens doces existem e quantas mulheres mais brutas existem. Então, cada um está aprendendo. E a gente teria, assim, vários exemplos para falar. Mas o que é homotransexualidade? É a influência do organismo sobre o que, gente? Altera o caráter e modifica as circunstâncias do que é imposto na questão social. Essa influência não se extingue mesmo que a pessoa parta, morre o corpo físico. Porque os gostos e hábitos terrestres, pessoal, a gente leva para outra encarnação. Então, aqui está dizendo, olhem só, mesmo depois, uma série de existência no mesmo sexo, você não pode ser um ser, se eu vier como homem, e se eu já tive muitas mulheres, é ser bruto. Eu sou sensível, olho a arte. Então, tudo a gente aprende. Como também, se eu vim só mulher, eu também preciso ser mais líder, preciso ser mais dinâmica, saber comandar melhor o meu lar ou na empresa que eu trabalho e assim por diante. Então, pessoal, não é somente o grau que você tem, mas se você está muito apegado ainda à matéria, é uma coisa. Se você está menos, é isso que vai te classificar quando você desencarnar, o que você vai realmente buscar como outra encarnação. Deixa eu só pegar aqui, eu ainda estou na terceira questão, na primeira questão no final. Então, uma nova encarnação trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. E o que mais, gente? Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências, o caráter inerentes ao sexo que você acaba de deixar. Agora, veja, usava-se no passado que se você via a pessoa que nasceu com
tal genitália. E ela mudou, ela quis ter outras atitudes, outras associações. Gente, nós usávamos um termo inadequado na saúde, chamava anomalia. Isso é desconhecimento. Agora, o que a gente tem que também lembrar uma coisa importante? Indivíduos na vivência de homo ou transexual solicitam atenção e respeito e impedem igualdade às criaturas heterossexuais. Afinal, a coletividade humana aprende devagar para os conceitos de normalidade e anormalidade, que deixam a desejar e se trata simplesmente de sinais morfológicos. O normal, o que é o normal? Olhem, gente, eu participei em 1990 de um curso onde estava surgindo a pediatria diferente dos adolescentes, se tornando a ebiatria, que é uma especialidade para os adolescentes. Se vocês vissem a estatística de pessoas que nascem, por exemplo, eu aqui ter nascido com a genitália feminina e ter o quê? Um desvio nos meus órgãos sexuais. Quantos homens nascem como homem e têm ovários, têm úteros? E como que fica isso? Eu sugiro que os senhores assistam o conclave que está passando na internet, para vocês entenderem com mais propriedade o que a ciência, junto com as questões sociais atuais, estão capazes de explicar melhor para o grande povo. Então, o que nós podemos ver? A segunda questão, como que nós vamos entender o homo e o transexual? Só para acelerar. O espiritismo é o ser humano imortal. Estou repetindo muito, mas isso é importante. O espírito essencialmente não tem sexo, já vimos isso. Guardando ou não resquícios no perispírito, que a gente nasce com o gênero e a sexualidade de vidas que a gente precisa. E o que permite explicação para isso, do homem e da transexualidade, nós vamos ver aqui. Nenhuma influência exerce os espíritos do pai sobre os filhos. Agora, por que eu estou pondo isso? Depois do nascimento desse, ao contrário, bem grande influência exerce, conforme já dissemos. E, é missão deles desenvolver os filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados, responsáveis, se vierem a falir nesse desempenho. Agora eu pergunto, uma das coisas que está mais difícil atualmente, quando se meu filho se mostra com tendência, ou minha filha, diferente da sua sexualidade, dos seus órgãos genitais biológicos? Sugere-se, pela experiência de países que eram muito mais evoluídos que nós, à frente do que nós, com esses conceitos, que espere a fase depois da adolescência. Por quê? Há muitas questões. Olha, vocês não têm ideia, até uma tatuagem, quanto fere se permitiu fazer cedo e depois se arrepende. Que dirá cortar os órgãos sexuais, dar hormônio para uma criança ou uma menina se tornar homem. Não pense que a gente precisa disso. Às vezes a gente, com a própria estrutura, pode muito bem conviver com o sexo do mesmo que o meu e viver saudável. Ah, mas eu queria ter filhos. Adotem. Tem tanta gente precisando. Então, é importante que nós respeitemos. Isso é fundamental. E os pais não deem o respeito, valor real que a criança tem no dela. Porque, olha, quanta gente odeia pai ou odeia mãe porque ele maltrata os outros. Então, a culpa não é da criança, que não é culpa o termo, né? Qual é? Responsabilidade. A criança não sabe responder por isso. Então, às vezes, aqui no Brasil não tem, às vezes, isso. Mas em outros países, se os pais estão sendo negligentes, são retiradas delas e levam para um lar mais sadio. E no Brasil tem pouco que faz isso. Então, para finalizar, gente, eu vou acelerar aqui. Tudo que está aqui em roxo, saibam de uma coisa, é tirado da Constituição, sabe da quê? De 1988. Então, não é moderno quem não age com, olha lá,
Educação dos filhos com liberdade, limite e responsabilidade, fortalecendo laços afetivos, morais, dignidade humana. Então, não precisa ter movimento social para mudar muito, precisa é nós nos mudarmos interiormente. E avançando mais aqui, a ética, a proposta cristã é o amor, como melhor postura diante das outras pessoas. A experiência, gente, olhem só, os estereótipos, tudo isso é uma reencarnação de um momento temporário. Agora, o amor é a aceitação como o outro é e que fica. O que ele faz, gente? É a reciprocidade e a alteridade. O que é isso, gente? É aceitar como o outro é, sabendo se pôr no lugar dele, sem crítica. Eu tive uma aluna que foi morar no Islã. Vocês não imaginam o que sofreu, foi enviado por questões trabalhistas, né, do marido. Vocês não imaginam, não podia a liberdade que os filhos adolescentes, principalmente a moça, andava tranquila nas ruas. Então tiveram que sair. E ainda bem que depois que saíram, houve esses problemas mais sérios políticos. Então nós temos que entender, olha ali, fazer ao próximo como a ti mesmo. Eu estou ensaiando aqui com os dedinhos. Como se fosse a ti mesmo, isso é Jesus que nos ensina. Então, seja a condição que o indivíduo estiver. Então, se ponha no lugar como você gostaria que fosse tratado. E é de suma importância lembrar que, agora isso é o que a psicologia fala, o sexo, já vou encerrar, o sexo é um dado biológico com características genitais, né, e genéticas, mas a criança dos 5, 6 anos que começa a ver que ela tem pipi e o outro não tem. E aí, como que os sentimentos e sexualidade na adolescência? E como ela vai responder depois dos 18 anos? É uma sugestão que a psicologia sugere. E aqui eu vou avançar, gente, e dizer o seguinte. Lembrem das competências. Vamos cuidar de nós. Tratar o que eu preciso consertar em vez de julgar o próximo. E lembrar que todos têm igualdade de direito entre os homens e mulheres. E o Espiritismo assim o diz. Porque Deus deu a ambos o conhecimento do bem e do mal, a faculdade de progredir. E agora, só para ilustrar, olha quanto que eu estou trazendo umas falas do Papa. Lembrem, Divaldo Pereira Franco, eu tenho que trazer porque eu estou pesquisando o que o Espiritismo fala, disse que dos 200 espíritos que não precisava mais nascer na Terra, ele era um que já tinha nascido. Gente, no nascer na Terra não é grande coisa, não. Ainda tem muito que progredir para chegar a ser um espírito puro. Então, se está mergulhado na carne, como eu aqui, posso ter falado alguma bobagem que vocês não entenderem e não gostarem e não estão me aceitando. Então, entendam isso. Às vezes, a pessoa toma um partido, mas tem as coisas boas que ele falou que a gente tem que ver. E ele disse uma coisa aqui importante. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Olha, por que não perdoar agora? O ser humano não foi criado para se completar aqui, mas para aprender. Então, aproveite esse ensaio sobre a vida e faça agora. Evite criticar, julgar, interferir. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva intensamente. Deixe o resto na mão do Criador. E deixo também aqui para vocês, gente, a nossa... Não está funcionando? Joana d'Arc. Joana d'Arc, assistam o filme dela. Sabe quem ela foi? Judas Iscariote, que se suicidou porque ele achava que Jesus ia fazer um reinado aqui na Terra, politicamente, como nós estamos, às vezes, dando a nossa vida para os partidos políticos. E depois ele viu que ele foi crucificado, ele se suicidou. E olha, gente, vocês não têm ideia, vocês vão encontrar tudo isso na internet, mas uma das coisas mais lindas, gente, é que alguém, nesse livro aqui, que eu ia ler para o senhor, aparece para ele nas trevas onde ele estava e fala: meu filho, eu quero você comigo. É um poema de Maria Dolores, através do Chico Xavier. Aí ele fala: mas como? Me chama de filho, eu fui ver minha mãe se arrepiou, me mandou embora. Quem é você? Aí ela fala:
Eu quero você como filho, vou te ajudar a nascer na terra, ter uma mãe que vai te compreender e você vai resgatar tudo isso. Mas quem é você? Você não é minha mãe? Quem é você? Sou Maria, mãe de Jesus. Então, como se aproxima agora ao Dia das Mães, chama retrato de mãe, de mulher. Não, retrato de mãe, isso mesmo. Então, gente, desculpe avançar, super avançado. Que Deus nos abençoe, muita luz e ame ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigada, Beatriz, pelas grandes reflexões, material denso. A Beatriz vai continuar aqui com a gente, então quem quiser depois bater um papo aqui com a Beatriz depois do passe, ela vai estar por aqui, dá para a gente ainda tirar algumas dúvidas, trocarmos algumas ideias. Então vamos aproveitar neste momento, enquanto os nossos tarefeiros também se organizam lá na sala do passe. Convido a todos novamente para se sentarem confortavelmente, fecharem os seus olhos, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Neste momento de paz, tranquilizando os nossos corações, acalmando os pensamentos, vamos pedir ao Mestre que esteja conosco nesta semana, que se mantenha ao nosso lado, para que possamos tomar as nossas decisões da melhor forma. Decisões sempre alinhadas ao seu Evangelho, esse Evangelho que nos guia nessa jornada da nossa evolução. Acima de tudo, Pai, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo nosso despertar de consciência, pela nossa disponibilidade em aprender, pois sabemos que com a sua ajuda nos transformaremos em seres humanos melhores, trabalhando pelo bem individual e coletivo, para que possamos viver numa terra mais justa, mais amorosa, mais solidária. Que nos tornemos essas pessoas, que tenhamos esse amor ao próximo como lema de vida, para que possamos respeitar e sermos respeitados em todas as nossas diferenças. Que assim seja, graças a Deus. Temos então alguns recadinhos.